começando hoje, esperamos terminar hoje, é muito difícil, mas vamos tentar terminar hoje, sobre santificação. Vamos estar estudando sobre santificação, o que é santificação, o que significa para nós. E começando, queridos, sobre santificação, nós vamos ver qual é a ideia que o Velho Testamento passa para a gente de santificação. A palavra santificação no Velho Testamento, ela tem dois significados interessantes. Primeiro, tem o significado de brilhar. A ideia, a primeira palavra de brilhar, é no sentido de qualificação. A ideia da Bíblia de santificação, de santidade, é no sentido em que a pureza, a glória de Deus, a pureza de Deus. Então, o primeiro significado de santificação seria no sentido de brilhar, algo que reluz, como se referindo-se a Deus. A santificação, a santidade de Deus é algo que chama atenção. E outra palavra de santificação para o Velho Testamento também significa cortar, a ideia de separar, a ideia de você diferente. Então, para o Velho Testamento, as palavras originais têm a ideia de brilhar, trazendo a ideia do que santificação, no sentido de ter uma diferença na atitude. E também no original, a palavra original seria cortar, que também estaria trazendo uma ideia de santificação. Para o Novo Testamento, há algumas ideias mais definidas, algumas distinções mais definidas. Primeiro, o Novo Testamento traz o emprego no sentido mental, com referência a pessoas e coisas. Vamos ver algumas leituras, alguns textos? Vamos lá? Mateus, capítulo 6, versículo 9. Gabriel lê para a gente. E a evangelista 1 de Pedro 3, 5. Está com bem, Lúcia? Não, né? Sabe mexer um pouquinho com ela? Mateus 6, 9. 1 de Pedro. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 6, 9. Pode. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso. Fazendo a ideia do que? Santificado. Seu nome seja colocado em evidência, em destaque. 1 de Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então a ideia desses textos aí, qual é a ideia desses textos? É considerar um objeto como santo, atribuir santidade a alguém, ou reconhecer a sua santidade por palavras ou atos. Então aí está falando sobre Jesus e sobre Deus. Falando, olha, essa primeira expressão do Novo Testamento é atribuindo santidade. Falando, eles realmente são santos. Mas há outro significado da palavra no Novo Testamento, que também é empregado ocasionalmente no sentido ritual, isto é, no sentido de separar o ordinário para o propósito sagrado, ou de pôr de lado para certo ofício. Qual é a ideia? Outra ideia de santidade, de santificação que está no Novo Testamento, é quando algo é separado para aquilo. Vamos dar um exemplo aqui, agora. Por exemplo, bateria. Essa bateria. Tem várias baterias, mas essa foi separada para tocar na igreja. Então, é uma bateria santificada. Foi separada para tocar para a igreja. As cadeiras que estão sentando, qual a ideia? São cadeiras usadas em prol da igreja. Eu não posso pegar essa cadeira aqui e emprestar para alguém fazer forró, porque ela é separada para o uso de Deus, da igreja. Vamos ver alguns textos aqui. Seu nome mesmo? David. Já está em Mateus aí, David? Procura aí Mateus, não. Tenta achar o Mateus aí. É Mateus 23, 17 e 19. Gabriel, lê para a gente João 10, 36 e Evangelista 2 Timóteo 2, 21. Mateus 23, versículo 17. Dá para ler para a gente aí, Gabriel? Mateus 23, 17 e 19.
Fala, Gabriel, lê para a gente João 10:36. É dizer daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, então por que lhe acusais de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Então quer dizer, Jesus está falando o seguinte: eu fui separado por Deus e enviado ao mundo. Então não é blasfêmia. A ideia é essa: é quando alguém é separado, um objeto, ou uma pessoa separada por um certo ofício. Então quando você pega a ideia de santificação é essa: separado para uma determinada finalidade. Isso que é santificação. Então o Novo Testamento traz essa ideia de separação para função, para atividade, né? Até a palavra certa, do ordinário para um propósito sagrado. A pessoa levava uma vida normal e agora está transformado, separado para isso. 2 Timóteo 2:21. 2 Timóteo 2:21. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então qual é a ideia de santificar? É separar-se para uma determinada finalidade. Vamos lá, Davidson. Mateus 23:17. Dá para chegar aí? Não deve ter problema não. Está tranquilo, está tranquilo. Vamos continuar. O Novo Testamento também traz uma outra ideia de santificação. É empregada ainda para denotar a operação de Deus pela qual Ele, especialmente por intermédio do seu Espírito, produz no homem qualidade e objetivo da santidade. Então agora, a ideia do Novo Testamento é o seguinte: santidade é quando separa o nome para reconhecer a santidade. Também no Novo Testamento, quando separa alguém ou algum objeto para uso exclusivo de alguma determinada função. E agora quando Deus age em nós. Vamos lá, Gabriel, lê para a gente João 17:17. E Evangelista 1 Tessalonicenses 5:23. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aí Jesus falando com Deus, santifica-o na verdade. A ideia é o quê? A operação de Deus em nós. Deus nos separando daquilo que não lhe agrada. Então santificação para o Novo Testamento também é uma ideia de Deus agindo na gente. Pode agora eu leio 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Novo Testamento passando a ideia do quê? Uma ação de Deus de nos separar. Deus agindo em nós para nos separar. E o Novo Testamento também passa com palavra substantiva a ideia de, ainda mais na carta aos Hebreus, a ideia de empregando no sentido de expiatório, de pagar por aquilo, como se fosse algo separado para sacrificar. Então vamos lá, Gabriel, lê para a gente Hebreus, pode procurar Hebreus 9:13, depois Hebreus 10:10, Evangelista. Hebreus é bem no finalzinho dele, você pode para o outro lado disso. Hebreus 9:13, depois Hebreus 10:10, 23, 29. Não, o seu é 9:13. Aí o Evangelista 10:10 e 29. Pode. Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas das ovelhas santifica os contaminados quanto à purificação da carne. Então essa palavra aí quer dizer o quê? Uma maneira de expiatório, quer dizer, tomar o lugar para a purificação. Agora 10 e o 29. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então qual é a ideia aí? Uma santificação através do sacrifício de alguém. Primeiro falou dos animais da época da lei, da época de Moisés. Agora falou de Jesus Cristo. Até falou, quanto mais vai ter castigo aqueles que pisarem em Jesus, que foram santificados por ele. Ainda falando de significado do Novo Testamento, uma coisa interessante, como adjetivo, como indicando uma qualidade a alguém, como qualificando alguém,
O Novo Testamento só fala duas vezes de santidade. Primeiro aos Coríntios 9,13, para a gente, Gabriel, e 2 Timóteo 3,15. Primeiro aos Coríntios 9,13 e 2 a Timóteo 3,15. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo servem ao altar participam do altar? Aí se referindo a coisas, está falando de santidade em relação a coisas. Os que administram coisas santas vivam daquelas coisas. Agora 2 Timóteo 3,15. E que desde a sua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Viu, se referiram a utensílios e se referiu às sagradas escrituras, nesse sentido de santidade. Também é empregado ocasionalmente no sentido ritual, isso é, no sentido de separar. Falei aqui errado. Com maior frequência, age-se em Atos 2:27. Vamos ver lá então? Gabriel, Atos 2:27. Depois, Tito 1:8. Outro sentido do adjetivo santidade. Atos 2:27 e Tito 1:8. Atos é o quinto livro da Bíblia, o quinto livro do Novo Testamento. Não, está até certo mesmo. Está bem pertinho. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, qual a ideia aí? Um adjetivo falando de algo que se aplica não somente a coisa, mas também a Deus e a Cristo. Esse adjetivo aí, nessa linha original, nessa palavra original, se referindo a Cristo. Tito 1:8. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Então, qual a ideia aí? Pessoas livres de corrupção, livres de contaminação, livre de ser manchado, maculado pelo pecado ou por qualquer outra coisa assim, né? Descreve uma pessoa ou coisa como livre de profanação ou de iniquidade, ou mais ativamente, quanto a pessoa, um cumprimento religiosamente toda a obrigação moral. Essa é a ideia no Novo Testamento de adjetivos sobre santificação. Queridos, agora nós vamos ver a ideia bíblica sobre santificação. O que a Bíblia quer passar para nós de santificação? Qual é a ideia? Primeiro, santidade. A ideia da Bíblia, inicialmente, falando sobre santidade, aplica-se primeiramente a Deus. E, aplicada a Ele, sua ideia fundamental é de inacessibilidade. O que quer dizer isso? Em relação à santidade de Deus, a gente nunca vai alcançar Deus por Ele ser santo, Ele é separado. Nesse sentido, os meus pecados me separam de Deus, porque Ele é santo, totalmente santo, certo? Então a ideia é essa, mas no sentido nosso, de seres humanos, é no sentido ético, no sentido de estarmos vivendo uma vida correta pela ação do Espírito Santo. Nesse sentido, a santidade não é apenas um atributo em coordenação com os demais de Deus. Ele é santo em sua graça, bem como a sua justiça. Então a ideia de santidade aqui para a Bíblia é o quê? Em relação a Deus, santidade em relação a Deus, que ninguém consegue ter acesso a Ele. Pecado, nada atinge a Ele. Em relação à sua atitude, é um sentido de majestade. Vamos ver um texto? Isaías, capítulo 3, versículo 6. Você abre a Bíblia no meio, vai cair em Salmo geralmente. Aí depois de Salmos, você faz Salmo, Provérbios, Eclesiastes, aí você vai cair em Isaías. É bem pertinho aí. Achou? Isaías 6, versículo 3. Então, uma das ideias da Bíblia para a santidade, se referindo à essência de Deus, qual é? Que é difícil o acesso a Deus pela santidade dele. E nós vamos ver aí o versículo 3 e o versículo 4 de Isaías capítulo 6. Pode ler, Gabriel. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Toda a terra está cheia da sua glória. Olha o 4. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O 5, olha o que agora Isaías fala no 5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e hábito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, olha só, qual a reação do profeta Isaías quando ele viu Deus, quando ele ouviu chamarem por Deus, santo, santo, santo. Isaías não falou assim: ai de mim, eu vou morrer, vou perecer, porque eu vi a Deus, o santo. Então a ideia que a Bíblia passa, é que ninguém consegue ver a Deus. Quer ver até outro texto interessante? Já vem para mim, Hebreus, é bem no finalzinho da Bíblia. Pode ler para a gente, evangelista. Isso, está quase lá, isso, bem pertinho. 12, 14, olha o que a Bíblia diz em relação a essa santidade. Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então falando o seguinte, olha, você quer ver a Deus? Tem que ter santificação. Sem santificação ninguém vê a Deus, porque não temos como ter essa aproximação dele exata, por ele estar inacessível por causa da sua santidade. Aí ainda falando, esta pureza é um princípio ativo em Deus, que necessariamente se afirma a si próprio e defende a sua honra. Isso explica o fato de que a santidade é apresentada nas Escrituras também como a luz da glória divina, transformada no fogo devorador. Então, o que é essa santidade de Deus? É uma ação ativa de Deus, não é uma coisa passiva, é uma coisa que constantemente está em movimento, em atividade, e está sempre mantendo ele santo. Vamos ver lá em Isaías de novo, são textos fortes. Lê para a gente Isaías 5, 24, Gabriel. Isaías 10, 17, Evangelista. Depois o Gabriel de novo, Isaías 33, 14 e 15. Isaías 5, 24. Isaías 10, 17. Isaías 33, 14 e 15. 5, 24. Aí qual a ideia? É igual aqui, ó. Quer ver um exemplo aqui? Nós temos uma parede. E qual que é essa parede? Branca. Não é branca essa parede? É. Sim ou não? É branca. É David, né? É. E qual que é a camisa do David? Branca. Mas é o mesmo branco da parede? Não. Que qual que é a blusa do evangelista? É a mesma cor, é o mesmo branco da camisa do David, que é o mesmo branco da parede? Não. Que qual que é a camisa que dá o Gabriel? Branca. Pois o que isso quer dizer com isso? Há graus de santidade. O de Deus é o mais alto. Quer ver uma coisa engraçada também? A gente olha, nós que somos mais morenos, e fala: o Gabriel e a evangelista são brancos. Não é isso que fala? Eles são brancos. Mas se eles ficarem perto de um alemão, eles não vão parecer moreno? O alemão é branco, o alemão está falando da Alemanha mesmo. O suíço, você olha para um suíço, nossa, a Bíblia fala: o pastor Camargo é negro. Mas pega um africano que foi perto de mim, o pastor Camargo é branco, o cara é preto, quase ser azul. Então a ideia que a gente quer passar, que a Bíblia quer passar, é essa: que a santidade de Deus é o nível mais alto de santidade. Não tem como, ninguém chega. Então vamos imaginar uma pessoa que era cega, passou a enxergar agora. Ela vai ver a parede e fala: nossa, mas que branco! É como ela olhar para a camisa de David: não, mas isso aqui é mais branco. Olhou para a camisa de Gabriel: não, é mais branco. Olhou para a branca: não, é branco. Estão vendo? É isso que eu estou querendo falar. A ideia de Deus é essa. O branco mais branco que tem, essa é a santidade de Deus. Nada se compara. Certo? Aí você sempre grava isso. Compara o pastor Camargo com um africano. Não, o pastor Camargo não é tão preto assim, não. O africano é mais. Aí pega os dois aqui que são brancos e põe perto de um alemão ou de um suíço, que é só neve. Não, rapaz, Gabriel moreno, né? Evangelista moreno, porque eles são quase transparentes, certo? Vamos lá, vamos ver alguns textos. Vamos lá, Isaías 5, 24, pode ler. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a palha se desfaz a
pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Quer dizer, isso ia acontecer por causa do quê? A manifestação da presença de Deus, a santidade de Deus, diante de nós os homens falhos, pecadores, seremos consumidos. A ideia seria exatamente essa. A santidade de Deus chega a ser forte a ponto de nos consumirmos em nós meros pecadores. Agora 10, 17. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças num dia. Então, o que a luz de Israel aí está representando a santidade de Deus. Deus é tão santo que ele chega a brilhar e que ninguém consegue ficar perto dele. A santidade dele. Agora, Isaías 33, o 14 e o 17. Então a ideia agora é o quê? É mostrar a pureza de Deus, chega a ser algo tão forte que não dá nem para se conviver com ela, por sermos nós pecadores. Isaías 33, 14 e 15. Pode ler, Gabriel. 14 e 15. Os pecadores de Sião se assombram, o tremor surpreende os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós nos habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, e que sacode com suas mãos todo o suborno, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Aí a pergunta é: quem vai conseguir conviver com esse Deus? Ele não quer ouvir nada sobre sangue, ele não quer ver, ele é totalmente santo. Ele abomina, vamos deixar uma coisa clara: o que Deus abomina? É você ou os seus pecados? Os pecados. Os pecados. Deus abomina o pecado, eu não abomino o pecador. Mas aí, é isso que está falando, em relação ao meu estado errado. Teve uma coisa interessante, eu acho que quase todo mundo já teve essa experiência. Uma pessoa com a febre altíssima, você consegue passar uma noite dormindo do lado dela? Não, o calor dela te incomoda, você não consegue, não adianta. Por mais que você goste do seu filho, seu neto, seu esposo, sua esposa, o calor da febre da pessoa incomoda. Você não consegue ficar ali. A ideia é essa, que a santidade de Deus, os nossos corpos não resistem à santidade de Deus. Ele é muito santo, certo? Vamos lá, vamos continuar. A ideia também bíblica para a santidade, a gente encontra no Novo Testamento. Vamos lá, vamos ver? Gabriel, abre para a gente 2 Tessalonicenses 2, 13 e Tito 3, 5. Aí o David fala lá, isso, vem para lá, quase no finalzinho. 2 Tessalonicenses 2, 13. No Novo Testamento já muda um pouco. O Velho Testamento sempre que fala de santidade se refere a Deus. Nem todas as irmãs, sempre que fala. É mais um conceito de supremo Deus. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, o foco da santidade já não se atribui a Deus, certo? O Novo Testamento projeta-se como uma característica especial do Espírito Santo, porque os crentes são santificados, são qualificados para o serviço e são conduzidos ao seu destino eterno. Então a ideia de santificação no Novo Testamento já é diferente, já é da ação do Espírito Santo em nós. No Velho Testamento, colocando Deus no patamar que é dele, lá em cima. No Novo Testamento já é mais destacado o Espírito Santo agindo em mim para me santificar e me condicionar ao serviço de Deus e me levar ao destino que eu sou chamado. Então, o Novo Testamento já começa a mostrar um outro lado mais profundo. Mostra, ó, a santidade de Deus é dele, ninguém igual. Mas o Espírito Santo vai agir em nós e através de nós. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, porque, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós,
os que creem. Então, o que está falando aí, eu agradeço a Deus, porque vocês receberam as minhas palavras, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus que opera em vós. Quer dizer, o que faz a santificação em nós? É sempre que eu uso a palavra de Deus, ela vai trabalhando, me fortalecendo e me separando daquilo que não agrada a Deus. E você pode observar uma coisa simples. Vamos levar para o lado do dia a dia. Você está fazendo um regime, vamos dizer assim. Se você andar com pessoas que não fazem regime, não vai ficar mais difícil de você fazer? Quase impossível. Vamos fazer um dia de regime, aí vai andar, vamos passar um dia com a pessoa. Aí a pessoa, vamos almoçar lá em casa. No almoço você já faz uma lasanha. Está de regime, lasanha não vai te ajudar muito. Aí o lanchinho dela é um empadão de frango com Coca-Cola, pão de queijo. Aí a janta ela pede 3 pizzas. Por mais que você queira fazer regime, é como o evangelista falou, é quase impossível. Agora, se você não está com pessoas que fazem regime, o que vai ser o almoço dela? Uma salada, né? Um legume, verdura, um peito de frango, o lanche vai ser uma bolachinha com chá. A janta, se for ter janta, é uma sopa bem light. Pastor, o que isso quer dizer com isso? A ideia é o seguinte: quanto mais eu estiver envolvido com a palavra e com a igreja, mais fácil vai ser para eu me santificar. Quanto menos contato tiver com a igreja, mais difícil fazer para eu me santificar. Porque a palavra que eu ouço, o cântico que eu ouço, o tempo que eu passo, aquilo vai me ajudando a me santificar. Agora, Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, queridos, tudo isso aí é mostrando o quê? Essa expressão que nós lemos nesses 2 textos aparece mais 100 vezes no Novo Testamento, com a ideia do Espírito Santo agindo em nós. Santificação nunca pode entender que é um melhoramento moral do homem, que o homem foi melhorando. Não. Tem muitas pessoas que vão melhorar. A gente pode ter exemplo aí de pessoas que mudaram de vida sem ter nada em relação a Deus. Não vou fumar mais, não vou beber mais, não vou errar mais. Não quer dizer que foi uma ação de Deus. Então, o melhorar moral nem sempre é uma intervenção de Deus. Certo? Vamos lá, vamos ver a natureza da santificação. O que é santificação? É uma obra sobrenatural de Deus. Alguns têm a equivocada noção de que a santificação consiste meramente em induzir a nova vida implantada na alma pela regeneração de maneira persuasiva, mediante a apresentação dos motivos à vontade. Mas isso não está certo. Ela consiste fundamental e primariamente de uma operação divina na alma pela qual a santa disposição nascida na regeneração é fortalecida e os seus santos exercícios são aumentados. Então, o que é santificação? É Deus agindo no ser humano e fazendo aquilo que Deus, pela conversão, trouxe, ficar mais forte. É isso, é Deus fortalecendo as coisas boas cada vez mais na pessoa que aceitou Jesus. Vamos ver alguns textos que confirmam isso? Gabriel, Hebreus 13, 20 e 21, evangelista. Gálatas 2, 20 e Gálatas 4, 19. A santificação é essencialmente uma obra de Deus, embora, na medida que Deus emprega meios, possamos esperar que o homem coopere pelo seu uso adequado desses meios. A Escritura mostra claramente o caráter sobrenatural da santificação de diversas maneiras. Então, o que é santificação? Primeira coisa, é uma obra sobrenatural de Deus. É Deus agindo, é Deus usando meios para me santificar. E o que é santificação, queridos? É separar. A ideia inicial para o Novo Testamento é separação. Então, é uma ação sobrenatural de Deus separando-me para agradar o melhor. Então, vamos lá. O primeiro texto que eu falei foi Hebreus 13, 20 e 21. Depois foi Gálatas 2, 20 e Gálatas 4, 19. Aí depois, Gabriel, você pode ler em Efésios 3, 16. Depois.
Vamos agora então, Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da tua aliança eterna, tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por meio de Jesus Cristo, ao qual sou agora para todos sempre. Amém. Então, o que está falando? Nos aperfeiçoe para a sua glória. Então, o que é santificação? É um trabalhar de Deus que vai me fazendo melhorar, vai fazendo eu corrigir meus erros, eu abandonar os meus erros e me intensificar nos meus acertos. Então, queridos, a santificação é como se fosse uma escada. Cada dia você sobe um degrau. Aí, a velocidade com que você sobe depende de quem? Da velocidade ou da intensidade que você busca as coisas de Deus. Deus age e dá a oportunidade igual para todos, mas sou eu, na minha intensificação, que eu vou conseguir isso. O próximo texto é Gálatas 2, 20 e 4, 19. E depois nós vamos ler com Gabriel, Efésios 3, 16. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então o que aí Paulo fala? Agora vivo em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo está vivendo em mim. Ele está agindo em mim. Então não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Certo? Agora o 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha que palavra interessante. Paulo fala assim, ó, eu sinto a dor de parto. Já temos aqui duas irmãs sobre parto normal. Parto normal, tem parto normal. Aí Paulo fala assim, ó, eu sinto a dor de Cristo, de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo fala o seguinte, eu sofro, porque eu quero ver vocês santificados. E, queridos, foi semana passada, ou retrasada, não lembro bem, eu comecei a ficar com uma angústia, uma tristeza, isso era uma coisa que me incomodava. E esse texto veio na minha mente. Porque o que mais incomoda o pastor? Não é a vida financeira dele, não é nada. É quando ele vê pessoas que não conseguem crescer, não conseguem se santificar. Porque nós que somos seres humanos, eu acho que é por isso que Deus não deixou os anjos pregarem. Porque eles não teriam a mesma sensibilidade que nós temos. Eu sei como é difícil para um jovem, para um adolescente, para um adulto, largar tudo e servir Jesus. Porque eu tive que passar por isso também. Mas ao mesmo tempo a gente fica angustiado porque a gente vê isso é o melhor para ele e ele não investe na mesma intensidade. É igual se a gente tivesse vendo uma pessoa morrendo envenenada, a pessoa está aqui, e o veneno está ali na caixa de som. Você sabe, se a pessoa se esforçar, ela pega o veneno, pega o antídoto, bebe e não vai morrer. Mas a pessoa não se esforça naquela direção. O veneno é veneno. É mais fácil ela ir na outra direção. Agora imagina, tem que imaginar isso. Geralmente a gente passa essas aflições em filme, né? Já viu o filme? O cara está correndo, filme de terror é assim, né? A mulher está correndo, o cara está atrás dela, o homem está atrás dela, aí quando ela chega na porta trancada, você vai matar a mulher. A ideia é essa, de um pastor, ver que a pessoa tem todo o potencial para ir para o céu, mas não consegue. Aí dá vontade de você pecar pela pessoa, não adianta, é uma coisa que a pessoa... meu pai falava isso, tem crente que nem arrastava para o céu. Mas é essa angústia que Paulo está falando. Por quê, querido? Ele via a necessidade de Cristo ser formado neles. Efésios 3,16. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então Paulo fala que ele orava por isso. Agora vamos ver um texto aí, que eu vou até pedir para todo mundo procurar e todos acharem, eu quero que você até marque na sua Bíblia.
Gálatas, capítulo 5. Os versículos 20 a 22. Qual o livro que você está aí, homem de Deus? E está pertinho. É um pouquinho antes. Gálatas antes. Bem devagar que você vai achar. Não, eu acho que foi até muito. Está em Efésios, vai voltando devagarzinho. Volta folha por folha. É pertinho, pertinho. Achou? Está onde agora? Não, acho que já passou. Vai, volta lá em Efésios. Olha, Gálatas 5. Vamos procurar o 19 até o 22. Gálatas 5, 19. Todos acharam? 5, 19. Então vamos lá, eu comecei a ler o 19, Gabriel o 20. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só, aí está falando do quê? De coisas que não deixam pessoas irem para o céu. É isso que está falando aí. Isso aí é tudo coisa que a carne faz e gosta. Vamos ser sinceros, já falei isso aqui várias vezes. O pecado é bom, é gostoso, o pessoal faz. Se o pecado não fosse gostoso, o que vai fazer? Pô, meu Deus, eu quero burro duas vezes. Está fazendo uma coisa ruim que não dá prazer nenhum. Aí isso tudo aí, quando a sua carne está fazendo, ela está sentindo prazer. Aí agora nós vamos ver o que é fruto do Espírito, o que o Espírito produz na gente. E essas coisas que são benéficas. Pode ler. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Tudo isso que foi falado aí, queridos, para você fazer é difícil. Amor, é fácil você amar qualquer pessoa? Não é. Aí tem uma palavra ali que para alguns é estranho. Longanimidade, quer dizer paciência. É fácil ter paciência? Não é. Aí, eu acho que é uma das palavras mais pesadas. Domínio próprio. Quando fala domínio próprio, é você controlar-se em qualquer situação. Alguém te irritou, você não estourar. Tem muita comida, você não comer demais. Tem muita coisa para você beber, você não beber demais. É isso, você controlar-se. E queridos, o pior, perdão da expressão que eu vou usar agora, vamos colocar assim: o pior animal a ser controlado somos nós mesmos. Mas semana passada, aconteceu uma coisa lá na minha casa que eu alterei. Eu até saí de perto, Jesus, que isso? Mas o que acontece? Você é submetido a tantas pressões que também você se altera sem perceber. Mas o que você tem que fazer? Correr para Deus e falar: Senhor, o que aconteceu? Por que eu me alterei? Me esvazie desses problemas todos. E não houve, eu sou assim mesmo, sou meio ignorante. Não é isso. Se a Bíblia falou que você pode ter domínio próprio, é sinal que você pode ter domínio próprio. Pessoas estourando, não, querido. Já viu que tem pessoa que chora por qualquer coisa? Não se deixar a pessoa chora 2 dias direto. Podemos se controlar. Já tem aquele outro que ri à toa. Porque você está rindo, se deixar rir até no velório. Calma, controla isso aí, rapaz. Então, domínio próprio são frutos do Espírito em nós. Isso faz parte da santificação. Aí agora, querido, nós vamos definir também. A santificação tem 2 partes. Quase tudo na sua vida tem 2 partes. Mas a santificação é mais específica ainda. Primeiro, consiste em 2 partes. A mortificação do velho homem. O que quer dizer velho homem? Quando a Bíblia fala do velho homem, é aquilo que você era antes de aceitar Jesus. Você lembra o que você fazia antes de aceitar Jesus? Isso a Bíblia chama de velho homem, velha natureza. O que é isso? Esse velho homem, essa velha natureza,
vivia totalmente longe das regras de Deus. Não se contava com Bíblias, nada disso. Pecava, achava bom e contava vantagem. É o velho homem. Esse é o velho homem. Então, o que é santificação? Primeiro, é esse velho homem morrer a cada dia. Isso é santificação. O que é santificação? É aquelas coisas que eu praticava antes, não praticar mais. Agora, quer ver uma coisa interessante? Está em Gálatas, né? Vamos um pouquinho para frente, todo mundo. Vai em Efésios. Eu acho esse texto de Paulo muito interessante. Efésios 4. Estamos na memória, versículo 24 em diante. Isso aí é um exemplo típico de santificação. Efésios 4, de 24 em diante. Cada um vai ler o versículo. Olha como que Paulo fala claramente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso, então ele está falando o quê? Você mata o velho homem, tira a velha roupa e se vista com a outra roupa. Aí o 25, Paulo fala como que é isso na prática. Pode ler o 25. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros um dos outros. Aí ele começou com uma primeira coisa, larga a mentira e só fala a verdade. Então o que Paulo está falando? A mentira é do velho homem, a verdade é do novo homem. Agora olha o 26 como que ele fala. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então Paulo fala, você vai se irar, mas não peque. A sensação, o sentimento de ira, não tem como você evitar, mas tem como você planejar algo em cima daquela ira. E ele fala o quê? Não deixe o sol se pôr. Pastor, o que quer dizer isso? Você não pode ficar com raiva ou com mágoa de alguém de um dia para o outro. Você tem que resolver isso hoje. Quantas vezes aí que a pessoa guarda rancor, está com ira há 2, 3, 4, 5 dias de alguém? Às vezes anos. Anos. Então, isso aí é coisa do velho homem, certo? Vamos ver aqui ainda. Então, a mortificação do velho homem, o corpo do pecado. Essa expressão escriturística denota o ato de Deus pelo qual a contaminação e a corrupção da natureza que resultam do pecado são removidas gradativamente. Vamos dar um exemplo prático? Vamos supor, alguém antes de se converter falava 20 palavrões por hora. E aí fala até mais, né, por hora. Ele fala 10, em 10 palavras, 9 é palavrão, 1 é gíria. Deu uma palavra direita. Quando ele se converte, isso não acaba da noite para o dia. Não, pastor, não. Para pensar comigo. Você, é lógico, você leva uma vida falando palavras há 20 anos. Da noite para o dia você vai parar de falar aquelas palavras? Não, você já está acostumado com elas. Normal. Tem gente que fala palavrão à toa. Aí quando a pessoa se converte, o que Deus está começando a fazer? Vai fazendo a pessoa diminuir os palavrões. Se ele falava 20, ele vai falar 10. Se ele falava 10, ele vai falar 5. Vai chegar um dia que ele não vai falar mais palavrão, já vai ter o vocabulário dele mudado. Isso que é santificação. É Deus tirando as coisas que não lhe agradam. Sem Deus a gente não percebe que está falando palavrão. Quando começa a santificação, a gente já, quando vai falar, puxa vida, por que eu falei isso? Já incomoda. Então, sem Deus, o pecado é uma coisa natural na sua vida. Com Deus, quando você entrega a vida a Jesus, começa a santificação. Então já começa a lutar contra aquilo. Vamos ver aqui alguns textos sobre isso. Romanos 6,6, Gabriel lê para a gente, e Gálatas 5,24. O velho homem é a natureza humana, na medida em que é dirigida pelo pecado. Então o que é o velho homem? É a natureza humana que é dirigida pelo pecado. É o pecado que dirige a natureza humana. Vamos ver? Romanos 6,6 e Gálatas 5,24. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então o que acontece, queridos? Pastor, quer dizer que eu não vou pecar mais? Não, você vai pecar. Só que tem que não é com o mesmo prazer e não é com a mesma intensidade. Não é.
nem frequência. Nem intensidade e nem frequência. Por quê? O Espírito Santo vai te incomodando e vai te dando capacidade de abandonar os velhos costumes. Aí, a vida com Cristo, a gente pode ver com a vida de casado. Quando você era solteiro, você dormia na sua cama, não era assim? Você tinha sua pasta de dente, sei lá, você saía para jogar bola, não tinha hora para voltar. Quando você casa, você tem uma dificuldade de adaptação. Mas com o tempo, você já vai se adaptar à vida de casado. Então, a vida com Cristo é isso. Você tinha um costume, uma maneira de proceder, que aquilo não acaba da noite para o dia, mas vai diminuindo. Gálatas 5:24. Pode ler para a gente. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, a santificação tem duas partes. Uma, a mortificação do velho homem. O que é o velho homem? Quem eu era antes de Jesus. Mas ao mesmo tempo que mata o velho homem, é a vivificação do novo homem. O que é isso? É um novo eu, uma nova pessoa, que é criada em Cristo Jesus para boas obras. Enquanto que a primeira parte da santificação é de caráter negativo, esta é de cunho positivo. É o ato de Deus pelo qual a disposição santa da alma é fortalecida e os exercícios santos são incrementados, e assim é gerado e promovido um novo curso da vida. Então a santificação tem duas partes. Quais são as duas partes? Aquilo que eu era antes de Cristo sendo matado, e o que eu sou agora sendo fortalecido cada dia mais. Vamos ver alguns textos? Lê pra gente, Gabriel, Efésios 1:4, Efésios 5:27. Efésios, e está pertinho de Efésios aí, Varão. E Evangelista, Colossenses 1:22 e 1 de Pedro 1:15 e 16. Efésios 1:4 e 5:27. Isso. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Diz agora 5:27. Depois do Colossenses, qualquer pessoa. 1 de Pedro 1:15 e 16. A fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então o que acontece é Deus trabalhando em nós para nos aperfeiçoarmos para chegar no céu. É uma ação de Deus, tirando de nós tudo aquilo que não é agrado. E agora nesse ponto aqui é o que? Fortalecendo as coisas boas. Vamos lá, pode ler. Colossenses 1:22, 1 de Pedro. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Agora 1 de Pedro 15 e 16. 1 de Pedro o quê? 1:15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos e toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Então qual é a ideia? A ideia é o seguinte: você comprou um prédio velho e quer fazer um prédio novo. Quando é que você vai começar esse prédio novo? Você vai começar o quê? A demolir o prédio antigo. Você começa a destruir o prédio antigo para construir o novo. Só que tem que a santificação é simultânea. À medida que você derruba o velho, Deus vai fazendo o novo. E isso que é a ideia da santificação. Deus tira o velho homem que te dominava, as coisas erradas, as práticas erradas, o pecado que era praticado com prazer, e agora Deus coloca a criação do novo homem. É simultâneo. Vai derrubando um e vai levantando o outro. Derruba um e levanta o outro. É igual, vamos dar um exemplo aqui da parede. À medida que você escolher, vamos pintar essa parede aqui. Bom, vamos pintar. Vamos pintá-la de amarelo. À medida que você vai pintando de amarelo, o que vai acontecer com esse branco? Vai subindo. Quanto mais amarelo tivermos, menos branco tem. Essa é a ideia de santificação. Quanto mais a nova natureza de Cristo vai crescendo, a velha vai diminuindo. É igual aquela brincadeira que a gente faz de copo de água. Você pega um copo meio cheio pela metade de água, só esse copo está cheio ou está vazio?
Mas vamos lá, esse copo está meio cheio e meio vazio. Ele tem água e tem ar ao mesmo tempo. À medida que a água vai subindo, o ar vai saindo. Isso é santificação. À medida que Deus vai matando o velho homem, a velha natureza, a vida de pecado, o novo homem vai crescendo. Vamos ver mais alguns textos que falam sobre isso. Vamos lá? Romanos 6, 4 e 11. Pode ler para a gente, Gabriel. Romanos 6, o 4, o 5 e o 11. Evangelista, lê para a gente Gálatas 2, 19 e Colossenses 2, 12. 6, o 4, o 5 e o 11. E depois, Gálatas 2, 19, Colossenses 2, 12. Pode. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Assim também vos considerais como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele está falando que há uma morte de uma natureza ruim, mas há uma vivificação de uma natureza boa, certo? A santificação é isso, é uma gangorra. À medida que um lado sobe, o outro desce. É uma gangorra certinha. Vai subindo um, o outro vai descendo. Não tem como, queridos, uma coisa até bom de citar aqui, os dois estarem do mesmo jeito. Eu estou me alimentando espiritualmente, estou buscando a Deus, mas do meu lado o pecaminoso não está diminuindo. Não existe isso. Um diminui e o outro cresce. Amém? Vamos ver agora Gálatas 2, 19 e Colossenses 2, 12. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Colossenses 2, 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então está falando o quê? Que o velho homem está morto e sendo mortificado, e em nós está sendo colocado um novo homem em nós. Queridos, para a gente terminar hoje, nós vamos ver aonde a santificação afeta. A ideia é que a santificação afeta a pessoa toda. Toda a pessoa é afetada pelo Espírito Santo, pela santificação. O que quer dizer isso, pastor? Não tem como eu ter a mente cristã e o coração mundano. Não tem como eu ter o coração mundano e o corpo santo. Não. A santificação é mente, corpo, alma, intelecto e vontade. Tudo é trabalhado por Deus. Eu passo a ter outra vontade, eu passo a ter outro tipo de atitude. Certo? Vamos ver alguns textos para a gente fechar o pacote de hoje. Vamos lá. Esse texto é excelente. Gabriel, 1 Tessalonicenses 5, 23. Evangelista, 2 aos Coríntios 5, 17. Depois eu passo mais textos. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 2 aos Coríntios 5, 17. Pode ler, se achar. Pode ler, Evangelista, 2 Coríntios 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso pode procurar 1 Coríntios 6, 15. Então falando o quê? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. A Escritura se fez novo. Quer ver uma coisa simples? Está aqui, vou falar da Lúcia um pouquinho. Aí a Lúcia ganhou uma casa nova, novinha. O que você vai querer fazer se tiver condições? Vai pegar os móveis que você tem e colocar na casa nova? Ou se você tiver condições, vai querer móveis novos? Não, a casa é nova, eu quero móveis novos. Não, cheirando a nova, eu cheiro da... Não, eu quero uma casa, eu quero os móveis novos. A ideia de santificação é essa. Se eu tenho uma vida nova com Cristo, os meus atos devem ser novos também. É isso a ideia da santificação. Eu tenho uma vida nova. Deus me deu uma vida nova em Jesus Cristo. Perdoou meus pecados, apagou o meu passado e me deu uma nova vida. Então minhas atitudes devem ser novas também. Assim como minha vida nova é. Certo?
Agora, Tessalonicenses 1, 5:23. Gabriel. 1 Tessalonicenses. Então, no segundo, não, acho que está na segunda Tessalonicenses. 5:23. Certeza que tem. Não, esse capítulo 4 está muito grande, pode ler aí. Eu acho que não tem o número 5. Pode ver que a numeração começa de novo. 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, de todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, vos santifique em quê? Corpo, alma e espírito. Quer dizer, todo o corpo, todo o ser humano, tudo é transformado, é afetado pela ação do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 6:15. 1 Coríntios 6:15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo. Então, o que Paulo está falando agora aí? Você entregou a vida a Jesus? O que você entregou a Jesus? Só o seu espírito? Só a sua alma? Tudo? Tudo é de Jesus. Então, se tudo é de Jesus, o seu corpo agora pertence a Jesus. Agora, você pode pegar o seu corpo e deixar qualquer um usar? Não pode. É dele. E, queridos, eu gosto muito de comparar o óbvio com o espiritual. Muito. Como que é Davidson? Ele é enjoado com roupa? Assim, quando é dele, é dele? Mas vamos supor que Deus abençoe e comprou um tênis de R$500. Ele vai aceitar que o Vandinho use esse tênis? Não, meu, esse tênis de R$500, está de brincadeira comigo, porque é de quem? É dele. Ah, mas não é dele. É dele, ele usar. Mas não tem de R$500 que ele pagou do bolso, vai ser um pouquinho diferente. Ele trabalhou, ele foi lá comprar e já vai ver diferente. Aqui, mas já estou pensando, ele comprou tênis, ele está na frente deles. Eles na frente que eu tenho. Tá, mas não é uma coisa confortável, né? Não é coisa. É exatamente isso. Quer dizer, é igual, vamos dar um outro exemplo também. Você está morrendo de fome. Você vai lá e comentou um lanche. Você vai sentar com alguém que come no seu lugar? Você vai você me quebra. Estou esperando há 50 minutos. Chegou o lanche, você vai comer. Então, a ideia de santificação é isso. Você entregou seu corpo para quem? Para Cristo. Então, seu corpo pode ser usado por outro. Sua boca pode ser usada por outro, seus olhos por outro. Porque é de quem? É dele. Então, assim como você tem inveja ou ciúme, corretamente falando, é a mesma coisa com Cristo. Aí vamos ver uma coisa aí bem mais delicada, né? Aí o Gabriel nos abençoou, tem uma namorada do Gabriel. Ele vai aceitar que o outro abraça a namorada dele? Beijos, não, isso aí é meu, não, esse negócio não. Está lá o Volney, velhinho, acabadinho, mas é da Lúcia. Não aceita que ninguém toque a mão. Ele não é perfeito, mas é dela, não é assim? Pode estar lá um homem com 30 anos de casado. Ah, mas eu também não interessa, está vendo, mas é meu. Ninguém põe a mão. A ideia de Cristo em santificação é essa. O seu corpo pertence, sua vida pertence a Cristo. Então ele fala, opa, isso é meu, ninguém pode pôr a mão. Qual o texto que eu falei ou não falei ainda? Não falei, né? Romanos 6,12, alguém já leu? Lê para a gente, Gabriel. Romanos 6,12. Aí, vamos lá. Já está para ler um texto aí, Davis? Ou ainda não? Não, vem aí João, é o 4º livro do Novo Testamento. Vai Mateus, Marcos, Lucas, João. 6,45. Evangelista. Isso aí é forte. Filipenses 2,13. Gabriel, vai ler Romanos 6,12, depois você lê para mim. Tito 1,15. Então vamos lá. Filipenses 2,13 e João 6,45. Então está falando do quê?
não deixe o pecado reinar. Queridos, vamos deixar uma coisa clara. Que há pecado em nós? Há. Não tem dúvida. Que há maus pensamentos na nossa cabeça? Há. Que há maus desejos? Há. Maus sentimentos? Há. Isso tem, está em nós. Mas o que foi dito ali? Que eles não reinem. Que eles não nos dominem. É esse que é o segredo. Teve uma coisa que eu já falei, meu pai falava muito, eu achava interessante. Né? Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça. Tem como você impedir? Não, você está parado, não pode. Mas você pode impedir que ele faça ninho. O passarinho vai ser na sua cabeça, complicado. É isso que está falando. Você tem como impedir vir maus pensamentos? Não. Você pode impedir que eles continuem, permaneçam. Viu? Jesus, me liberta esse pensamento, tire isso, sem Jesus tem poder, e eu vou orar, eu vou ouvir um louvor. Então, que venha maus pensamentos ou maus sentimentos, não tem como. Mas que eles façam ninho, que eles continuem, tem como. Tem que impedir que isso continue. Vamos ver os textos? João 6,45. Pode ler, por gentileza. Dá para ler? Se não der, não tem problema não. 6,45. Se não der, está tranquilo. 6,45. Capítulo 6, versículo 45. Isso. Está falando o quê? Aqueles que aprenderem a ouvir vão vir a Ele. O que quer dizer isso? Eles vão ter uma nova vontade. A santificação muda a nossa vontade. Antes eu tinha vontade disso, diz agora não, eu tenho vontade. A santificação separa a minha vontade. Obrigado, meu querido. Meu bem. Agora Filipenses 2,13. Que Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, isso aí é santificação. É Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar. Quer dizer, eu queria aquilo, mas Deus opera. Não, eu começo a querer outra coisa. Eu ia fazer isso, Deus começa a fazer eu fazer outra coisa. É Deus que opera em nós. Agora, para terminar, Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes a sua mente como a sua consciência estão contaminados. Então, o que está falando aí Paulo a Tito? Quem tem a mente suja e contaminada, tudo que ele vê sujeira e maldade. Tudo. Ele não vê nada com pureza. Nada. Aí fala, mas quem é puro, ele não tem essa maldade. Então, Paulo falando o quê? É santificação. Quanto mais a pessoa se separa para Deus, menos maldade e menos malícia ele vai ter na vida dele. Certo? Semana que vem, com a graça de Deus, nós estaremos falando sobre a participação nossa na santificação.